Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Jéssica Cerqueira e estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária da palavra e comunhão com Deus. Estamos aqui para mais uma leitura diária da palavra do Senhor. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Ative o sininho para você receber as notificações de um vídeo novo e vamos começar a nossa leitura de hoje. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por mais uma vez poder estar aqui, Senhor, na Tua presença, para ler, Senhor Jesus, mais um dia da Tua palavra. Senhor, abra-nos o entendimento para que possamos cada dia mais perceber o que o Senhor tem para falar conosco. Que nosso coração seja terra fértil e a Tua palavra sementes plantadas sobre ela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é o dia 137º dia. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 20 ao capítulo 21, versículo 15. A entrevista de Davi com Jonatas, capítulo 20. Então, fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio, e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos, pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo, até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levaria a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Soando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir. E irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atira ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço:
Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou, e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também a outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tem achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois o seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse a seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Capítulo 21. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé. As mulheres se nos vendaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum.
quanto mais que hoje se santificará outra no corpo? Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do efode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. Davi foge para Aques, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que, bem vedes que este homem está louco, por que mo trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesses este que fizesses doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Estudo de hoje, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Uma vez por semana, no sábado, um sacerdote entrava no santo lugar, no tabernáculo, e colocava ali 12 pães frescos em uma pequena mesa. Esse pão, chamado de pão da presença, simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, assim como seu amável cuidado em suprir suas necessidades físicas. O pão que era substituído deveria ser comido apenas pelos sacerdotes em serviço, em Levítico capítulo 24, versículos 5 ao 9. Aimeleque infringiu a lei, colocou a vida e as necessidades de Davi à frente da cerimônia religiosa, e o alimento juntamente com seus homens com a comida santa. Mas, mesmo assim, ele cuidou para que os que estivessem comendo o fizesse cerimonialmente puros. Os homens estavam purificados, porque não tiveram relações sexuais durante a jornada. Portanto, os sacerdotes permitiram que comessem o pão santo. A lei de amor permeia todos os mandamentos que Deus deu a Israel, em Levítico capítulo 19, versículo 18. O amor é o objetivo das leis do Senhor. Séculos mais tarde, Jesus faria uma referência a esse evento para mostrar que as leis de Deus devem ser aplicadas com compaixão. Em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 8 e em Lucas capítulo 6, versículo 1 ao 5. Fazer o bem e salvar uma vida é a maior lei de Deus. João capítulo 9, versículo 1 ao 41. Jesus cura um cego de nascença. Capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo.
Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse para que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Os fariseus investigam a cura. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele disse: Não sei se é ele pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Estudo de hoje, João capítulo 9, versículo 2 e 3. Uma crença comum na cultura judaica era de que a calamidade ou sofrimento era causado por um grande pecado, mesmo embora a história de Jó recusasse essa ideia. Mas Cristo usou a cegueira desse homem para que se manifestassem nele as obras de Deus. Nossa cultura não é muito diferente. Vivemos em um mundo partido, em que o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mau comportamento nem sempre é punido. Portanto, às vezes, inocentes sofrem. Sempre nos perguntamos o que fizemos para merecer o nosso sofrimento. Se o padecer é resultado de uma punição ou de um mundo cheio de pecado,
podemos suportá-los, para que se manifeste as obras de Deus em nossa vida. Se Deus tomou o sofrimento sempre quando pedimos, seguimos a Ele egoisticamente para obter conforto e alívio, não porque Ele merece o nosso amor e obediência. Nosso sofrimento pode ter um significado no serviço à glória de Deus. Quando você sofre com uma doença, tragédia ou deficiência, perguntas como: por que isso aconteceu comigo? Ou o que eu fiz de errado? Colocarão o seu foco no lugar errado. Em vez disso, peça a Deus que lhe dê forças para a provação e uma visão mais clara de como glorificá-lo na tribulação. Orando salmos. Alegre-se no Senhor, que é maior que tudo. Alegre-se por Ele, ainda exaltar os humildes. Salmo capítulo 113 e capítulo 114. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Capítulo 113. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes? Sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. O salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Capítulo 104. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tivestes, ó mar, que fugistes, e tu, ó Jordão, que tornastes atrás? E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em um lago de águas, e um seixo em manancial. Provérbios capítulo 15, versículo 15 ao 17. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter o pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Bora juntos semear boas sementes. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã. Tchau!